Eu estou aqui com o Marcos, da empresa Volens, especializado em acessibilidade para piscinas. Em que sentido? Dá chance para o cadeirante poder acessar essa piscina. Nós estamos no evento Acessibilidade Pro do arquiteto Eduardo Ronchetti e o Marcos vai nos falar sobre os dois modelos dele. Isso aí, bem, Humberto. Então aqui nós trouxemos duas versões de cadeira de acessibilidade. Tá? Então essa versão Aqua, ele permite que o cadeirante consiga acessar piscinas que são em nível, tá? Ao piso. Então basicamente a cadeira fica em torno de 48 centímetros do piso, então o cadeirante se aproxima lateralmente e ele vai fazer a transferência para o assento. Tá? Com isso, por meio do controle, ele consegue descer, tá? E acessar a água. Esse modelo aqui, ele tem uma capacidade para um usuário de até 150 kg e ele funciona por meio de bateria. Então, aqui ele não tem a necessidade nem de ponto elétrico, nem de ponto hidráulico. Essa bateria, para essa capacidade de carga de 150 kg, ela tem uma autonomia de em torno de 20 ciclos de entrar e sair dentro da água. Tá? Depois disso, a bateria precisa ser recarregada, então ela é removível. Consigo vir aqui, remover e eu tenho uma estação de recarga que daí é instalada separadamente e eu consigo fazer a recarga dela. Essa recarga, quando totalmente vazia, ela demora em torno de 4 a 5 horas para fazer esse carregamento. Então ali ele está demonstrando como se a cadeira estivesse submergindo, então o assento vai ficar de 40 a 50 centímetros abaixo do nível da água. Marcos, a pessoa pode ter um outro módulo de bateria e intercalando isso? Claro, pode sim. As baterias elas são vendidas separadamente, tá? Então eu consigo ter um módulo carregando e um módulo em uso no equipamento. Esse sistema atende à norma técnica de acessibilidade? Sim. Ambos os equipamentos eles atendem a 90/50. Então basicamente o que a 90/50 prevê é a acessibilidade a partir de uma determinada dimensão da piscina. Então o usuário tem total autonomia, ele consegue entrar e sair sem o auxílio de outra pessoa, desde que ele tenha essa autonomia, né? Ele consegue ir sozinho. E essa outra versão que nós trouxemos é uma versão para quando eu tenho bordas elevadas. Então, toda vez que eu tiver um desnível em borda, tá? Então aqui simulando como se fosse o interior da piscina, eu tenho um desnível de 48 centímetros pela largura. Então esse equipamento fica instalado do lado externo aqui na calçada. Ele tem a altura lá de acesso também de 48 centímetros, então eu consigo abaixar mais, o cadeirante vem, se transfere, tá? E ele faz dois movimentos. Então basicamente ele faz um movimento de elevação automático. Essa versão daí ela tem uma capacidade para um usuário de até 130 kg. O que eu preciso de base para poder fazer a instalação? Bom, basicamente o que a gente avalia é o concreto. Então eu preciso que eu tenha uma laje com pelo menos 15 centímetros de espessura e que ela tenha, o concreto tem que ter na faixa de 25 megapascal ou superior, tá? Do contrário, a gente precisa executar um bloco de concreto para que seja feita a instalação do equipamento. Que área que tem que ter? Você tem ideia de dimensão dessa base? É 1 por 1, alguma coisa assim? Isso, a base normalmente a gente especifica uma área um pouquinho inferior a 1 por 1 ali, tá? Em torno de 60 centímetros, 60 por 80 ali, com uma espessura de 15 centímetros, tá? Fora isso, a nível de instalação, eu tenho que tomar algum outro cuidado?
Não, fora isso, tem algumas pré-requisitos que a 9050 prevê, que é esse afastamento em relação à borda, que aqui a gente especifica 30 centímetros, que é para garantir que o assento esteja a 40 centímetros da borda. E eu tenho que prever uma área de acesso de 1,20 por 80, que é para que o cadeirante consiga acessar a cadeira. Tá? Esses são os requisitos. A nível de manutenção, Marcos, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Isso. Como se trata de um equipamento que ele vai submergir na água com cloro e tudo mais, eu tenho que ter uma certa enxágue irregular dele, tá? Então a estrutura dele como um todo ela é confeccionada em aço inox e toda a parte elétrica ela é compatível, então ela pode ser molhada. E esse equipamento pode ser instalado em ambiente externo, tá? E eu só tenho que ter essa regularidade de enxaguar o equipamento ali após o uso para prolongar a vida útil dele, tá? Marcos, qual que é a garantia do fabricante? Tá. A garantia, nós somos o fabricante legal, então a garantia são de 12 meses. Marcos, olha, eu agradeço muito a tua explicação. Eu acho que a empresa Volens aí de Campo Mourão está aberta a fornecer a todo o Brasil. E o contato a gente acaba encontrando no próprio site deles, né? Mas a gente pode disponibilizar ali, mas no volens.com a gente consegue toda a nossa linha de produtos. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Leonardo.